Bem-vindos ao canal Jung para o século XXI. Nosso propósito é trazer para vocês os destaques mais importantes de cada uma das obras que disponibilizaremos. Por questões de direitos autorais e de editora, a narração não está na íntegra, mas acreditamos que desta forma, após o estudo prévio feito por nossa equipe com os respectivos destaques, este áudio será mais proveitoso para os seus estudos ou conhecimento. Se gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e considere inscrever-se no canal. Bons estudos! Psicologia do Inconsciente, Carl Gustav Jung, 1916. Prefácio do autor, primeira edição. Somente com a transformação da atitude do indivíduo é que começará a transformar-se a psicologia da nação. Até hoje, os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos por decretos coletivos, mas somente pela renovação da atitude do indivíduo. Em tempo algum, meditar sobre si mesmo foi uma necessidade tão imperiosa e a única coisa certa, como nesta catastrófica época contemporânea. Capítulo 1. A psicanálise. O padecimento do doente vem da alma, de suas funções mais complexas e profundas que mal ousamos incluir no campo da medicina. Nesses casos, o médico precisa ser psicólogo, isto é, um conhecedor da alma humana. A teoria procedente da Inglaterra, energicamente defendida por Charcot, do nervous shock, choque nervoso, que na época dominava a interpretação da histeria, prestava-se muito bem para explicar a descoberta de Brouwer. Daí resultou a chamada teoria do trauma, segundo a qual o sintoma histérico e, na medida em que os sintomas constituem a doença, a própria histeria vem da psique abalada, trauma, persistindo inconscientemente durante vários anos as impressões produzidas. Freud, que a princípio era colaborador de Brouwer, pôde comprovar fartamente essa descoberta. Ficou demonstrado que nenhuma das espécies de sintomas histéricos se produz por acaso e que esses são sempre causados por fatos que abalam a psique. Ora, é frequente observar-se que cenas de forte conteúdo emocional, presenciadas por diversas pessoas, têm um efeito diferente sobre cada uma delas. Coisas indiferentes ou mesmo agradáveis para algumas são consideradas repugnantes para outras. Dizemos que o X do problema é a predisposição, mas Freud indagava: em que consiste essa predisposição? A intensidade de um trauma em si tem pouca determinação patogênica, mas este deve ter para o paciente um significado particular. Em outras palavras, não é o choque em si que provoca invariavelmente a doença, mas esta ocorre quando ele encontra uma determinada disposição psíquica que poderia ser o fato de o paciente atribuir inconscientemente um significado específico ao choque. Aqui voltamos às nossas considerações iniciais, isto é, à questão da origem do patológico, ou seja, o insólito, ou exagerado, da reação ao trauma. Baseado em outras experiências, suspeitei que nesse caso particular também havia, além do trauma, uma perturbação de ordem erótica. Essa suspeita foi inteiramente confirmada e leva à conclusão de que o trauma, motivo aparente da doença, nada mais é do que a oportunidade que algo fora do domínio da consciência, isto é, um importante conflito erótico, tem de se manifestar. Assim sendo, o trauma perde a exclusividade, sendo substituído por uma interpretação muito mais abrangente e profunda, que envolve um conflito erótico como agente patogênico. Muitas vezes perguntam por que a causa da neurose tem de ser justamente um conflito erótico e não outro conflito qualquer. A isso pode-se responder que ninguém afirma que seja assim, mas tem sido provado que é o que acontece mais frequentemente. Apesar de todas as asserções indignadas em contrário, a verdade é que o amor, com todos os seus problemas e conflitos, tem um significado fundamental na vida humana. O fato de reconhecer que não é o trauma, mas um conflito erótico oculto que está na raiz da neurose, faz com que o trauma perca o seu significado causal. Capítulo 2. A teoria do Eros. Se formulássemos teoricamente essa realidade, obteríamos a seguinte proposição: na neurose existem duas tendências que estão em estrita oposição uma à outra, sendo que uma delas é inconsciente. Formulei-a intencionalmente nessa forma genérica,
pois quero salientar que o conflito gerador da doença, embora não deixe de ser um fator pessoal, também é um conflito da humanidade inteira, em vias de manifestar-se, porque o desacordo consigo mesmo é um sinal do homem cultural. O neurótico é apenas um caso específico de pessoa humana em conflito consigo mesma, tentando conciliar dentro de si natureza e cultura. A neurose é uma cisão interna, na maioria das pessoas. Essa cisão representa uma ruptura entre o consciente, que desejaria manter-se fiel a seu ideal moral, e o inconsciente, que é atraído por seu ideal imoral no sentido atual da palavra, e que a consciência tudo faz para desmentir. Segundo essa teoria, há uma colisão entre a tendência do consciente e o desejo imoral incompatível do inconsciente. O desejo inconsciente é infantil, ou melhor, é um desejo proveniente do passado infantil que não se adequa mais ao presente, razão pela qual é reprimido. Segundo Freud, o sintoma é, portanto, uma realização de desejos não reconhecidos, que, se fossem reconhecidos, entrariam em violenta oposição às convicções morais. Como já dissemos, o doente não pode lidar com ele nem melhorá-lo, aceitá-lo ou renunciar a ele porque, na realidade, seus movimentos impulsivos nem existem mais, pois foram recalcados, eliminados da hierarquia consciente, transformando-se em complexos autônomos. Pela análise, e só depois de vencidas enormes resistências, esses impulsos são devolvidos à tutela da consciência. É certo que a psicanálise pode tornar conscientes todos os instintos animais, mas não como alguns interpretam, para deixá-los entregues a uma liberdade sem freio, e sim para integrá-los num todo harmonioso. As pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e amar seus semelhantes. Pelo menos assim se espera. Uma diminuição da hipocrisia e um aumento do autoconhecimento só podem resultar numa maior consideração para com o próximo, pois somos facilmente levados a transferir para nossos semelhantes a falta de respeito e a violência que praticamos contra a nossa própria natureza. A moral não nos é imposta de fora. Nós a temos definitivamente dentro de nós mesmos, a priori. Não a lei, mas o ser moral sem o que seria impossível conviver na sociedade humana. Eis porque a moral é encontrada em todos os níveis da sociedade. É um regulador instintivo das ações, ordenando também a convivência das hordas animais. As leis morais, porém, só têm validade dentro de um grupo de convívio humano. Fora dele, deixam de existir, pois reina desde sempre aquela verdade antiquíssima. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Eros é um grande demônio, declara a sábia Diotima a Sócrates. Nunca o dominamos totalmente. Se o fizermos, será em prejuízo próprio. Eros não é a totalidade da natureza em nós, mas é pelo menos um dos seus aspectos principais. A teoria sexual da neurose freudiana fundamenta-se, portanto, num princípio verdadeiro e real. Comete, no entanto, o erro da unilateralidade e da exclusividade, além da imprudência de querer apreender Eros, que nunca se deixa capturar numa grosseira terminologia sexual. Neste ponto, Freud, também um dos representantes de sua época materialista, que nutria a esperança de resolver todos os enigmas do mundo num tubo de ensaio. O próprio Freud, depois de velho, reconheceu essa falta de equilíbrio de sua teoria e contrapôs a Eros, que chamou de libido, o instinto de morte ou de destruição. Capítulo 3. Outro ponto de vista. A vontade de poder. O fato do homem ter um lado sombrio é terrível, convenhamos, pois esse lado não é feito apenas de pequenas fraquezas e defeitos estéticos, mas tem uma dinâmica francamente demoníaca. É raro que o homem, o indivíduo, saiba disso. Parece-lhe inconcebível que possa, em algum ponto ou de alguma forma, exceder-se a si mesmo. Mas se deixarmos que esses seres inofensivos formem uma massa, em determinadas circunstâncias, essa massa pode dar origem a um monstro delirante. Cada indivíduo não passará, então, de uma célula minúscula no corpo do monstro. Querendo ou não, já não terá outro jeito senão participar do desvario sanguinário da besta, apoiando-a na medida de suas forças. Basta um surdo pressentimento dessas possibilidades do lado sombrio da humanidade para nos recusarmos a reconhecê-lo.
Rebelamo-nos cegamente contra o dogma edificante do pecado original, que, no entanto, é incrivelmente verdadeiro. Sim, hesitamos até em reconhecer o conflito, que, no entanto, se manifesta tão dolorosamente. É compreensível que uma orientação psicológica que insista no lado sombrio não seja bem-vinda e até nos amedronte, pois nos obriga a um confronto com um problema insondável. Capítulo 4. O problema dos tipos de atitude. É pouco provável que os casos de neurose que Adler chegou a analisar tenham sido inteiramente diversos do que Freud conhecia. É lógico que ambos tenham partido de um mesmo material de experiência, mas como a peculiaridade de cada um faz enxergar as coisas de maneira diferente, desenvolve opiniões e teorias totalmente diversas. Adler vê como um sujeito que se sente inferior e derrotado procura aceder a uma superioridade ilusória mediante protestos, manobras e outros estratagemas adequados, indiscriminadamente contra pais, educadores, superiores, autoridades, situações, instituições, ou seja lá o que for. Até a sexualidade figura entre os estratagemas. Esta concepção está baseada numa supervalorização do sujeito, em face do qual as características e a significação dos objetos desaparecem por completo. Estes são considerados, no máximo, como portadores de tendências repressivas. Freud vê seu paciente constantemente na dependência de e relacionado com objetos importantes. Pai e mãe exercem um papel fundamental. Todas as influências ou condicionamentos que, eventualmente, ainda venham a ter importância na vida do paciente remontam em causalidade direta a essas potências primordiais. O conceito de transferência, ou, em outras palavras, a relação paciente-analista, é a piste de Resistant de sua teoria. Sempre se deseja um objeto especificamente qualificado, ou então se lhe opõe resistência, e isso invariavelmente de acordo com o modelo de relação com os pais adquirido na primeira infância. O que brota do sujeito é essencialmente um desejo cego de prazer, mas esse desejo sempre recebe a sua qualidade de objetos específicos. Para Freud, os objetos são de extrema importância e têm a quase exclusividade da força determinante, ao passo que o sujeito se torna surpreendentemente insignificante e, na realidade, não é mais do que uma fonte de desejo de prazer ou uma morada do medo. Em Adler, a ênfase é posta num sujeito que se afirma e procura manter sua superioridade sobre os objetos, sejam eles quais forem. Em Freud, ao contrário, a ênfase é posta inteiramente nos objetos que, conforme suas características especiais, são proveitosos ou prejudiciais ao desejo de prazer do sujeito. Observando o dilema, eu me pergunto, será que existem pelo menos dois tipos diferentes de pessoas, um dos quais se interessa mais pelo objeto e o outro por si mesmo? Finalmente, fundamentado em muitas observações e experiências, cheguei a apresentar dois tipos básicos de comportamento ou de atitude, ou seja, a introversão e a extroversão. A primeira atitude, quando normal, é caracterizada por um ser hesitante, reflexivo, retraído, que não se abre com facilidade, que se assusta com os objetos e sempre está um pouco na defensiva, gostando de se proteger por trás do escudo de uma observação desconfiada. A segunda, quando normal, é caracterizada por um ser afável, aparentemente aberto, de boa vontade, que se adapta bem a qualquer situação, se relaciona facilmente com as pessoas e, não raro, se lança despreocupado e confiante em situações desconhecidas, sem levar em conta a eventualidade de certos riscos. É evidente que no primeiro caso é o sujeito quem decide, e no segundo, o objeto. Empiricamente, essas duas atitudes raramente são observadas em seu estado puro. As duas teorias da neurose não são gerais, mas sim remédios de uso tópico, dissolventes e redutivos. Não há dúvida de que Eros está sempre presente, sempre e em toda parte. Não há dúvida de que o impulso de poder penetra no que há de mais sublime e mais real na alma humana, mas a alma não é só isso ou aquilo, ou, se preferirem, isso e aquilo, mas também tudo o que ela já fez e ainda vai fazer com isso. Uma pessoa só foi compreendida pela metade quando se sabe a proveniência de tudo o que aconteceu com ela.
Se fosse só isso, pouco importaria se já houvesse morrido há muito tempo. Como ser vivo, ela não foi compreendida, porque a vida não é só ontem, nem fica explicada quando se reduz o hoje ao ontem. A vida também é amanhã. Só compreendemos o hoje se pudermos acrescentá-lo àquilo que foi ontem e ao começo daquilo que será amanhã. Todas as manifestações psicológicas da vida são assim, inclusive os sintomas doentios, pois os sintomas neuróticos não são efeitos de causas passadas, ou seja, da sexualidade infantil ou do impulso de poder infantil, mas também tentativas de uma nova síntese de vida, tentativas frustradas, não resta dúvida, mas que nem por isso deixam de ser tentativas, como um germe de valor e sentido. Como vemos, ambas as teorias de que falamos têm em comum o fato de desvendarem impiedosamente o lado sombrio do homem. São teorias, ou melhor, hipóteses que nos explicam em que consiste o fator que provocou a doença. Logo, trata não dos valores de uma pessoa, mas dos seus desvalores que sempre perturbam ao se manifestarem. Um valor é uma possibilidade através da qual a energia pode chegar a desenvolver-se. No entanto, na medida em que um desvalor também é uma possibilidade de desenvolvimento da energia, e que se observa nitidamente na considerável energia inerente às manifestações neuróticas, também pode ser considerado um valor, mas um valor que proporciona manifestações prejudiciais e inúteis de energia. A bem dizer, a energia em si não é boa nem má, nem útil, nem prejudicial, mas neutra, posto que tudo depende da forma como a energia é aplicada. A forma é que dá qualidade à energia, mas, por outro lado, a forma sem a energia também é neutra. Para que se produza um valor verdadeiro, é indispensável que haja energia de um lado e do outro o valor da forma. A energia tem o inconveniente de exigir um fluxo adequado para se produzir, caso contrário, fica represada e torna-se destrutiva. A energia psicológica tem o capricho de querer satisfazer suas próprias exigências. Por maior que seja a quantidade de energia existente, não podemos aproveitá-la enquanto não conseguirmos estabelecer um fluxo. Por exemplo, no caso propício de haver um encaminhamento da energia disponível, a chamada libido, para um objeto razoável, a nossa tendência é acreditar que a transformação foi operada por um esforço consciente da vontade. Mas nos enganamos redondamente. Nem com o maior esforço do mundo conseguiríamos isso, se já não houvesse simultaneamente um fluxo normal no mesmo sentido. Estou mais do que convencido de que o caminho da vida só continua onde está o fluxo natural, mas nenhuma energia é produzida onde não houver tensão entre contrários. Por isso, é preciso encontrar o oposto da atitude consciente. É interessante verificar como essa compensação dos opostos também teve sua função na história da teoria da neurose. A teoria de Freud representa Eros, a de Adler, o poder. Pela lógica, o contrário do amor é o ódio, o contrário de Eros, Phobos, o medo. Mas, psicologicamente, é a vontade de poder. Onde impera o amor, não existe vontade de poder. E onde o poder tem precedência, aí falta o amor. Um é a sombra do outro. A sombra é uma parte inferior da personalidade, por isso é reprimida devido a uma intensa resistência. Mas o que é reprimido tem que se tornar consciente para que se produza a tensão entre os contrários, sem o que a continuação do movimento é impossível. A consciência está em cima, digamos assim, e a sombra embaixo. E como o que está em cima sempre tende para baixo, e o quente para o frio, assim todo consciente procura, talvez sem perceber, o seu oposto inconsciente, sem o qual está condenado à estagnação, à obstrução ou petrificação. É no oposto que se acende a chama da vida. Considerando-se que nenhum ser humano é exclusivamente introvertido nem exclusivamente extrovertido, ambas as atitudes existem dentro dele, mas só uma delas foi desenvolvida como função de adaptação. Acontecimentos positivos ou negativos podem trazer à tona a função contrária inferior. Sobrevindo isso, manifesta-se a hipersensibilidade. A hipersensibilidade é sintoma da existência de uma inferioridade. Assim se estabelecem as bases psicológicas da desunião e da incompreensão, não só entre duas pessoas, como também da cisão dentro de si mesmo. Aliás, a natureza da função inferior é caracterizada pela autonomia.
É independente, ela nos acomete, fascina e enleia a ponto de deixarmos de ser donos de nós mesmos e não nos distinguirmos mais exatamente dos outros. As consequências podem ser gravíssimas. O extrovertido perde a sua relação indispensável com os objetos e o introvertido a sua com o sujeito. Por outro lado, é indispensável que a ação do introvertido não seja constantemente inibida por preocupações e hesitações e que o extrovertido possa meditar sobre si mesmo sem prejudicar as suas relações. Vê-se por aí que a extroversão e a introversão são duas atitudes naturais, antagônicas entre si, ou movimentos dirigidos que já foram definidos por Goethe como diástole e sístole. Em sucessão harmônica deveriam formar o ritmo da vida. Alcançar esse ritmo harmônico supõe uma suprema arte de viver, ou ser totalmente inconsciente para que nenhum ato consciente venha a perturbar a lei natural, ou ser tão altamente consciente a ponto de ser capaz de querer e poder executar também os movimentos opostos. Como não podemos retroceder à inconsciência animal, só nos resta avançar no difícil caminho evolutivo em direção a uma consciência maior. É verdade que essa consciência, a que permite viver o grande sim e o grande não da vida, em liberdade e intenção, é decisivamente um ideal sobre-humano. Mesmo assim, não deixa de ser uma meta final. O estágio espiritual do nosso tempo consente apenas em querer conscientemente o sim e em, pelo menos, suportar ou não. Conseguir isso já é uma enorme conquista. A teoria psicológica que quiser ser mais do que simples técnica auxiliar tem que basear-se no princípio dos contrários, pois sem ele só reconstruiria psiques neuróticas desequilibradas. Não há equilíbrio nem sistema de autorregulação sem oposição, e a psique é um sistema de autorregulação. No decorrer do tratamento, vai-se percebendo os pensamentos inconscientes encobertos pelos sintomas. Vai-se recuperando, assim, a energia inconsciente que era toda a força dos sintomas. Coloca-se então a questão prática. O que vai acontecer com a energia disponível? De acordo com o tipo psicológico da doente, seria razoável transferir novamente essa energia para um objeto, tal como uma atividade filantrópica ou outra ocupação de utilidade. Este caminho é a exceção. Só é possível a pessoas dotadas de energia especial, capazes de doação total, ou a pessoas com disposição natural para atividades desse tipo. Infelizmente, em geral, o rumo a ser tomado pela energia disponível não pode ser indicado por nossa vontade. Ela segue o seu fluxo. Aliás, já o tinha encontrado antes de estar completamente desligada da sua forma inaproveitável, porque descobrimos que as fantasias da paciente que antes giravam em torno do italiano foram transferidas para o médico. Por isso, o próprio médico tornou-se o objeto da libido inconsciente. Caso a doente se recuse terminantemente a reconhecer a transferência, ou caso o médico não compreenda o fenômeno ou o entenda mal, aparecerão resistências violentas que vão impossibilitar qualquer relação com o médico. Os doentes não voltam mais, procuram outro médico ou então uma pessoa que os entenda, ou ainda, quando desistem de procurar, ficam atolados no problema. Logo, quando se permite que a libido siga o seu curso natural, ela encontrará por si só o caminho para o objeto que lhe é destinado. Quando isso não acontece, é porque a vontade rebelou-se contra as leis da natureza ou porque houve interferências prejudiciais. Capítulo 5. O inconsciente pessoal e o inconsciente suprapessoal ou coletivo. A transferência em si nada mais é do que uma projeção de conteúdos inconscientes. Primeiro são projetados os conteúdos chamados superficiais do inconsciente, reconhecidos através de sonhos, sintomas e fantasias. Neste estado, o médico interessa como um amante eventual, mais ou menos como o rapaz italiano daquele caso.
A seguir, aparece preponderantemente como pai bondoso ou furibundo, conforme as qualidades que o pai verdadeiro tinha para o paciente. Uma vez ou outra, o médico também recebe atributos maternos, o que já pode parecer estranho, mas ainda está dentro dos limites do possível. Todas essas projeções de fantasias são calcadas em reminiscências pessoais. Afora as recordações pessoais, existem em cada indivíduo as grandes imagens primordiais, como foram designadas acertadamente por Jacob Burckhardt, ou seja, a aptidão hereditária da imaginação humana de ser como era nos primórdios. Essa hereditariedade explica o fenômeno, no fundo surpreendente, de alguns temas e motivos de lendas se repetirem no mundo inteiro e em formas idênticas, além de explicar por que os nossos doentes mentais podem reproduzir exatamente as mesmas imagens e associações que conhecemos dos textos antigos. Logo, neste estágio mais adiantado do tratamento, em que as fantasias não repousam mais sobre reminiscências pessoais, trata-se da manifestação da camada mais profunda do inconsciente, onde jazem adormecidas as imagens humanas universais e originárias. Essas imagens ou motivos denominei-os arquétipos, ou então dominantes. Essa descoberta significa mais um passo à frente na interpretação, a saber, a caracterização de duas camadas no inconsciente. Temos que distinguir o inconsciente pessoal do inconsciente impessoal ou suprapessoal. Chamamos este último de inconsciente coletivo, porque é desligado do inconsciente pessoal e por ser totalmente universal, e também porque seus conteúdos podem ser encontrados em toda parte, o que obviamente não é o caso dos conteúdos pessoais. O inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas, propositalmente esquecidas, evocações dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassaram o limiar da consciência, subliminais, isto é, percepções dos sentidos que por falta de intensidade não atingiram a consciência, e conteúdos que ainda não amadureceram para a consciência. Corresponde à figura da sombra, que frequentemente aparece nos sonhos. O arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas, se não as mesmas, pelo menos parecidas. É possível supor que os arquétipos sejam as impressões gravadas pela repetição e reações subjetivas. Os arquétipos não são apenas impregnações de experiências típicas, incessantemente repetidas, mas também se comportam empiricamente como forças ou tendências à repetição das mesmas experiências. Cada vez que um arquétipo aparece em sonho, na fantasia ou na vida, ele traz consigo uma influência específica ou uma força que lhe confere um efeito luminoso e fascinante ou que impele a ação. Esta é a manifestação característica do arquétipo. Uma espécie de força primordial se apodera da psique e a impele a transpor os limites do humano, dando origem aos excessos, à presunção, inflação, à compulsão, à ilusão ou à comoção, tanto no bem como no mal. Aí está a razão por que os homens sempre precisaram dos demônios e nunca puderam prescindir dos deuses. O conceito de Deus é simplesmente uma função psicológica necessária, de natureza irracional, que absolutamente nada tem a ver com a questão da existência de Deus. O intelecto humano jamais encontrará uma resposta para esta questão, muito menos pode haver qualquer prova da existência de Deus, o que, aliás, é supérfluo. A ideia de um ser todo-poderoso, divino, existe em toda parte. Quando não é consciente, é inconsciente, porque seu fundamento é arquetípico. Há alguma coisa em nossa alma que tem um poder superior, não sendo um Deus conscientemente, então é pelo menos o estômago, no dizer de Paulo. Por isso, acho mais sábio reconhecer conscientemente a ideia de Deus. Caso contrário, outra coisa fica em seu lugar, em geral uma coisa sem importância ou uma asneira qualquer, invenções de consciências esclarecidas. O homem tem o direito de achar sua razão bela e perfeita, mas nunca,
Em hipótese alguma, ela deixará de ser apenas uma das funções espirituais possíveis e só cobrirá o lado dos fenômenos do mundo que lhe diz respeito. A razão, porém, é rodeada de todos os lados pelo irracional, por aquilo que não concorda com ela. Essa irracionalidade também é uma função psíquica, ou inconsciente coletivo, enquanto a razão é essencialmente ligada ao consciente. A consciência precisa da razão para descobrir uma ordem no caos do universo dos casos individuais, para depois também criá-la, pelo menos na circunscrição humana. O irracional não deve e não pode ser extirpado. Com isso, pretendo deixar expresso o fato de sempre haver um impulso ou um complexo qualquer que concentre em si a maior parcela da energia psíquica, obrigando o eu a colocar-se a seu serviço. É assim que se forma uma mania, monomania, possessão ou uma tremenda unilateralidade que compromete gravemente o equilíbrio psíquico. O paciente precisa aprender a distinguir o eu do não-eu, isto é, da psique coletiva. A energia antes aplicada de forma inaproveitável, patológica, encontra seu campo apropriado. Para diferenciar o eu do não-eu, é indispensável que o homem, na função de eu, se conserve em terra firme, isto é, cumpra seu dever em relação à vida e, em todos os sentidos, manifeste sua vitalidade como membro ativo da sociedade humana. Tudo quanto deixar de fazer nesse sentido cairá no inconsciente e reforçará a posição do mesmo. Mencionamos anteriormente o fato de o inconsciente conter como que duas camadas, uma pessoal e outra coletiva. A camada pessoal termina com as recordações infantis mais remotas. O inconsciente coletivo, porém, contém o tempo pré-infantil, isto é, os restos da vida dos antepassados. As imagens das recordações do inconsciente coletivo são imagens não preenchidas, por serem formas não vividas pessoalmente pelo indivíduo. Quando, porém, a regressão da energia psíquica ultrapassa o próprio tempo da primeira infância, penetrando nas pegadas ou na herança da vida ancestral, aí despertam os quadros mitológicos, os arquétipos. Abre-se então um mundo espiritual interior, de cuja existência nem sequer suspeitávamos. Aparecem conteúdos que talvez contrastem violentamente com as convicções que até então eram nossas. Nota do autor. O leitor verá que aqui se insere um elemento novo no conceito de arquétipo que não tinha sido mencionado antes. Essa mistura não significa uma falta de clareza involuntária, mas uma ampliação intencional do arquétipo através do importantíssimo fator do karma da filosofia indiana. O aspecto do karma é indispensável à compreensão mais profunda da natureza de um arquétipo. Sem entrar aqui em maiores detalhes sobre esse fator, queria ao menos mencionar a sua existência. Fui muito combatido pela crítica por causa da ideia do arquétipo. Não hesito em concordar que a ideia é controversa e causa perplexidade, mas sempre tive a curiosidade de saber que conceitos os meus críticos teriam usado para exprimir o material experimental em questão. Capítulo 6. O método sintético ou construtivo. Lidar com o inconsciente é um processo, cujo nome é função transcendente, porque representa uma função que, fundada em dados reais e imaginários, ou racionais e irracionais, lança uma ponte sobre a brecha existente entre o consciente e o inconsciente. É um processo natural, uma manifestação de energia produzida pela tensão entre os contrários. O processo natural da unificação dos contrários serviu-me de modelo e fundamento para um método que consiste essencialmente em provocar intencionalmente o que a natureza produz inconscientemente e espontaneamente e integrá-lo à consciência e seus conceitos. Foi realmente difícil para mim, só o consegui ao final de muitas hesitações e instruído pelos fracassos, abandonar a orientação exclusivamente personalística da psicologia terapêutica, no sentido indicado. Em primeiro lugar, tive que me convencer profundamente de que a análise, na medida em que se restringe à decomposição, deve ser necessariamente seguida por uma síntese. Em segundo lugar,
tive de me convencer da existência de um material psíquico praticamente desprovido de significado quando simplesmente decomposto, mas que encerra uma plenitude de sentido ao ser confirmado e ampliado por todos os meios conscientes. É a chamada amplificação. A interpretação ao nível do objeto é analítica, pois decompõe o conteúdo do sonho em complexos de reminiscências que se referem a situações externas. A interpretação ao nível do sujeito, ao invés, é sintética, pois desliga das circunstâncias externas os complexos de reminiscências em que se baseia e os interpreta com tendências ou partes do sujeito, incorporando-os novamente ao sujeito. Numa vivência, eu não experimento apenas o objeto, mas a mim mesmo, em primeiro lugar. Mas isso só quando tomo consciência da minha experiência. O processo de interpretação sintético ou construtivo consiste, portanto, na interpretação ao nível do sujeito. Capítulo 7. Os arquétipos do inconsciente coletivo. O trabalho que agora temos pela frente é elevar as relações já compreendidas ao nível do objeto para o nível do sujeito. Com essa finalidade, temos que libertá-las do objeto e considerá-las como representações simbólicas de complexos subjetivos da paciente. Quando o aspecto procurado não pode ser encontrado diretamente no sonhador, então, diz a experiência, sempre é projetado. Só a partir do iluminismo é que se passou a negar a existência real dos deuses e a considerá-los como projeções. Foi o fim dos deuses, mas não da função psíquica correspondente, que ficou reprimida no inconsciente. Isso fez com que o próprio homem ficasse intoxicado por um excesso de libido, antes aplicado ao culto da imagem divina. A desvalorização e repressão de uma função tão importante como a religiosa tem, naturalmente, enormes repercussões na psicologia do indivíduo. Pelo refluxo dessa libido, o inconsciente se fortalece extraordinariamente, passando a exercer uma influência colossal sobre a consciência, através dos seus conteúdos arcaicos coletivos. O período do iluminismo encerrou-se, como é sabido, com os horrores da Revolução Francesa. Nos dias de hoje, estamos presenciando novamente o levante das forças destrutivas inconscientes da psique coletiva. O resultado foi um morticínio em massa sem precedentes, pois o que o inconsciente buscava era exatamente isso. Na fase precedente, a posição do inconsciente tinha sido indevidamente fortalecida pelo racionalismo da vida moderna, que desvalorizava tudo quanto era irracional e submergindo assim a função do irracional no inconsciente. Uma vez que esta função passe para o inconsciente, sua ação torna-se tão devastadora e irresistível como uma doença incurável, cujo foco não pode ser extirpado porque é invisível. E isso compele o indivíduo ou o povo a viver a irracionalidade, não só a vivê-la, como a aplicar todo o seu idealismo, todo o seu engenho para tornar a loucura da irracionalidade tão perfeita quanto possível. Não há outra solução a não ser reconhecer o irracional como função psíquica necessária, porque sempre presente, e considerar os seus conteúdos, não como realidades concretas, o que seria um retrocesso, mas como realidades psíquicas, realidades uma vez que são atuantes, isto é, verdadeiras. Devido ao parentesco com as coisas físicas, os arquétipos quase sempre se apresentam em forma de projeções e, quando essas são inconscientes, manifestam-se nas pessoas com quem se convive, subestimando ou sobreestimando-as, provocando desentendimentos, discórdias, fanatismos e loucuras de todo tipo. Como quase sempre se apresentam sob a forma de projeções, e essas só são possíveis quando alguém as recebe, avaliar e julgá-las é extremamente difícil. O que pudemos conseguir foi o desmembramento dos conteúdos mitológicos da psique coletiva dos objetivos da consciência e sua consolidação como realidades psíquicas exteriores à psique individual. Através do ato do reconhecimento, estabelecemos a realidade dos arquétipos, ou mais exatamente, postulamos a existência psíquica desses conteúdos com base no reconhecimento.
É preciso constatar expressamente que não se trata unicamente de conteúdos reconhecíveis, mas de sistemas psíquicos transsubjetivos, amplamente autônomos e, portanto, submetidos só muito condicionalmente ao controle do consciente e, provavelmente, a telescapando em grande medida. Os conteúdos do inconsciente coletivo são não só os resíduos de modos arcaicos de funções especificamente humanas, como também os resíduos das funções da sucessão de antepassados animais do homem, cuja duração foi infinitamente maior do que a época relativamente curta do existir especificamente humano. Tais resíduos têm a propriedade não só de interromper o desenvolvimento, como também de fazê-lo regredir, enquanto não estiver consumida toda a energia ativada pelo inconsciente coletivo. Mas a energia será recuperada quando pudermos tomar consciência dela pela confrontação consciente com o inconsciente coletivo. Quando concebemos as figuras do inconsciente como fenômenos ou funções da psique coletiva, não entramos em contradição com a consciência intelectual. Adquirimos também a possibilidade de lidar com os resíduos ativados da nossa história antropológica, o que permitirá que se transponha a linha divisória anteriormente existente. Por isso chamei-lhe função transcendente, porque equivale a uma evolução progressiva para uma nova atitude. Ainda não viveu suficientemente a vida real para poder arriscar-se a uma inversão do ponto de vista. O inconsciente coletivo tomou-a de assalto e ameaçava retirá-la de uma realidade insatisfatoriamente preenchida. Em conformidade com o sentido do sonho, o inconsciente coletivo devia ser-lhe apresentado como algo de perigoso, pois, caso contrário, de bom grado ela o teria escolhido como refúgio contra as exigências da vida. Portanto, os sonhos estavam em estrita oposição ao comportamento consciente. Os sonhos são progressistas e tomam o partido do educador. Deixam transparecer claramente sua função específica. Esta função foi por mim definida como compensação. A progressividade inconsciente e o atraso consciente formam um par de contrários que equilibram, por assim dizer, os pratos da balança. O educador funciona como o fiel da balança. No momento da transição para a segunda metade da vida, é necessário dar uma atenção toda especial às imagens do inconsciente coletivo, pois são elas que fornecem as pistas para a solução do problema dos contrários. Da elaboração consciente desses dados resulta a função transcendente, enquanto formação de uma concepção que integra os contrários, socorrendo-se dos arquétipos. A função transcendente não se desenvolve sem método, mas conduz à revelação do essencial do homem. No início não passa de um processo natural. Há casos em que ela se desenvolve sem que tomemos consciência, sem a nossa contribuição, e pode até impor-se à força, contrariando a resistência do indivíduo. O sentido e a meta do processo são a realização da personalidade originária, presente no germe embrionário em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o desabrochar da totalidade originária, potencial. Os símbolos utilizados pelo inconsciente para exprimi-la são os mesmos que a humanidade sempre empregou para exprimir a totalidade, a integridade e a perfeição. Em geral, esses símbolos são formas quaternárias e círculos. Chamei a esse processo de processo de individuação. Tomei o processo natural de individuação como modelo e diretriz para o meu método de tratamento. A compensação inconsciente de um estado neurótico da consciência contém todos os elementos que, quando conscientes, isto é, quando compreendidos e integrados como realidades na consciência, são capazes de corrigir eficaz e salutarmente a unilateralidade da consciência. Capítulo 8. A interpretação do inconsciente. Noções gerais da terapia. É um engano acreditar que o inconsciente é inofensivo e pode ser utilizado como objeto de jogos sociais. Não é em toda e qualquer circunstância que o inconsciente se mostra perigoso, não resta dúvida. Mas, cada vez que se manifesta uma neurose, é sinal de que há no inconsciente um acúmulo especial de energia, uma espécie de carga que pode explodir. Mas os casos de neurose nem de longe são os mais perigosos. Existem pessoas aparentemente normais que não apresentam sintomas neuróticos específicos e que até se vangloriam de sua normalidade, que têm opiniões e hábitos de vida extremamente normais,
mas cuja normalidade é uma compensação artificial de uma psicose latente, oculta. Seu pressentimento talvez só se exprima indiretamente pelo fato de demonstrarem um interesse acentuado pela psicologia e pela psiquiatria, sendo atraídos por essas coisas como a mariposa pela luz. Como a técnica analítica aciona o inconsciente e o traz à luz do dia, ela destrói nestes casos a compensação salutar e o inconsciente irrompe em forma de fantasias que não podem mais ser contidas, acarretando consequentemente estados de excitação. Elas podem conduzir eventualmente direto à doença mental ou, antes que isso aconteça, provocar o suicídio. Quando conseguimos estabelecer a denominada função transcendente, suprime-se a desunião com o inconsciente e então o seu lado favorável nos sorri. A partir desse momento, o inconsciente nos dá todo o apoio e estímulo que uma natureza bondosa pode dar ao homem em generosa abundância. O inconsciente encerra possibilidades inacessíveis ao consciente, pois dispõe de todos os conteúdos subliminais que estão no limiar da consciência, de tudo quanto foi esquecido, tudo o que passou despercebido, além de contar com a sabedoria da experiência de incontáveis milênios depositada em suas estruturas arquetípicas. Palavras finais. Estou pronto a receber sua crítica, porque considero que todo aquele que, afastando-se do caminho comum, se dispuser a abrir trilhas próprias, tem o dever de comunicar à sociedade tudo quanto encontrou em suas viagens de exploração. Não podemos continuar recorrendo unicamente ao ponto de vista científico e intelectual, mas de que o nosso compromisso também compreende todo o lado do sentimento, realidades contidas na alma, de homens e mulheres individualizados. Uma psicologia que satisfaz unicamente ao intelecto jamais é praticável, pois o intelecto por si só nunca será capaz de abranger a totalidade da alma. Mais cedo ou mais tarde, o fator cosmovisão terá que ser levado em conta, porque a alma está em busca da expressão de sua totalidade. Se você gostou desse áudio e tem interesse na leitura da íntegra desta obra, o link para adquiri-la está na descrição. Obrigado e até a próxima.